noite, povo. Estou com um susto aí. Vamos ficar de pé para a gente rezar? Estamos unidos, em nome de Deus, meu Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei de fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, substitui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dizemos também uma Ave Maria, pedindo que a Virgem Maria já possa preparar o nosso coração sobre toda essa formação que nós iremos partilhar, vivenciar, experimentar. Que tudo aquilo que será partilhado, vivenciado, possa ser palavras de semente a fecundar os nossos corações. E queremos pedir que a Virgem Maria prepare o nosso coração para essa semente que será lançada, e que essa semente, ao adentrar ao nosso coração, possa ser o nosso coração esse terreno fértil, que acolhe a semente da palavra, a semente do Evangelho, a semente da sã doutrina da Igreja, para que essa semente possa germinar, dar frutos 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Por isso pedimos tudo isso pelas mãos da Virgem Maria, para que ela já nos dê todo o entendimento, a compreensão, a concentração, que ela nos dê a graça de realmente já deixar de lado toda a conversa paralela, todo tipo de tudo aquilo que possa realmente nos distrair nessa hora, todo tipo de conversa, celular, todas as questões à nossa volta, que possam realmente atrapalhar aquilo que a graça de Deus quer realizar no nosso coração, na nossa vida, na nossa história. Por isso peçamos tudo isso pelas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Podemos assentar. Boa noite, povo. Boa noite, povo. Amém. Que alegria nós estarmos juntos, né? Mais uma noite de crisma, de preparação para esse sacramento tão importante. Eu quero convidar quem estiver aí atrás aí, ó, quiser se aproximar, pode se aproximar, né? Nos primeiros bancos, fiquem à vontade, tá joia? Pense que é uma oportunidade de você estar cada vez mais de nós, todos nós, estamos cada vez mais buscando amar a Jesus. Amar a Jesus, amar essa fé católica, apostólica, romana, essa fé que vocês vão professar no dia da crisma de vocês. E para a gente professar uma fé, a gente precisa conhecer. Para a gente amar uma fé, amar alguém, Jesus Cristo, nós precisamos conhecer. Ninguém ama aquilo que não conhece. Essa é a primeira verdade de fé que eu queria trazer para você nessa noite. Ninguém ama aquilo que não conhece. E para conhecer, é necessário você buscar cada vez mais a intimidade. É necessário até mesmo num simples momento de ponto de crisma, você tentar deixar de lado tudo aquilo que possa te distrair, tudo aquilo que possa deixar você perder esse momento de intimidade, de conhecimento de Jesus Cristo, da sua igreja. Então, quero te convidar a deixar o celular de lado, bota aí no silencioso, deixa a conversa paralela nesse momento, para que você não possa perder aquilo que Deus quer falar no meio de nós, né? Através de mim, mas também através de você, que o Espírito Santo é aquele que faz no meio de nós, age no meio de nós, move no meio de nós como Ele quer. Amém? Para aqueles que não me conhecem, acho que a maioria que me conhece, né? Já não é a primeira vez que estive aqui com vocês, já estive, acho que lá no início, né, dessa caminhada de vocês, falando sobre o Espírito Santo, né? Me lembro que eu falei sobre o Espírito Santo, me lembro que eu falei de algum outro tema que agora eu fugiu a mente, né? Alguém lembra sobre o outro tema que eu falei? Acho que alguém não lembra, né? Mas estive aqui, né, algumas outras vezes. E é sempre uma alegria, né, falar para uma turma de preparação para Cristo, né? Eu me chamo Romulo Freitas, para aqueles que não me conhecem, aqueles que talvez entraram depois, ou aqueles que não se recordam.
sou da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Itaúba, faço parte do movimento carismático, da renovação carismática católica, onde por esse tempo sigo com o Senhor Jesus, no ministério de pregação, na formação, orações por libertação, e na nossa diocese, por esse tempo, temos servido ao Senhor Jesus, coordenando o ministério diocesano de formação. Mas gosto sempre de dizer que estamos buscando a cada dia mais sermos servos de Deus, mas muito mais do que servos, a cada dia estamos buscando sermos amigos de Jesus. Porque isso é o que mais importa. Sermos amigos de Jesus, amigo aquele que busca intimidade, que busca conhecer o seu mestre, o seu Senhor. E é sempre uma alegria falar do curso de Crisma, com a preparação do Crisma, Às vezes a gente fala curso de Crisma, mas até não é tão bom falar essa palavra, curso de Crisma, mas encontros de Crisma. Porque cada momento de segunda-feira que você vem aqui, você não vem para fazer um curso qualquer, você vai receber um diploma no final do ano. Você vai vir aqui na segunda-feira, você vem toda segunda-feira para ter um encontro com uma pessoa, com Jesus Cristo. E para mim é sempre uma alegria falar, como eu disse, com uma turma de preparação para a Crisma, porque durante muito tempo, coordenei durante 5 anos na minha paróquia, lá na paróquia de Itaúba, a pastoral da Crisma, a pastoral da iniciação cristã, que assim chama hoje, e dá para a Crisma. Então é sempre uma alegria falar para a Crisma. E fico feliz sempre que sou convidado. Ontem mesmo estava no Carlos Moreira também falando uma turma de preparação para a Crisma. Porque a Crisma tem um caráter especial, um caráter de missão, de testemunho, onde agora não é mais por conta do seu pai, da sua mãe, do seu padrinho, da sua madrinha, do seu avô, da sua avó, marido, esposa, filho, filha, avô e avó. Agora é você que vai conhecer boa parte da doutrina católica, ou então os caminhos para que você busque mais estudar a doutrina católica, a fé católica, e você, livre e espontânea vontade, professe: olha, essa é a minha fé, eu sou católico, apostólico, eu creio nesta igreja que é fundada por Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? E hoje nós vamos falar sobre esse tema dos sacramentos, dos sacramentos de cura. Certamente vocês já tiveram o ensino, a formação sobre os outros sacramentos, ou não? Já tiveram? Sobre os outros sacramentos? Sobre o sacramento da iniciação cristã, batismo, crisma, eucaristia. Tiveram sobre o sacramento de serviço, de estado de vida, matrimônio, ordem? Já ou ainda vai ter? Ainda vai ter? Os sacramentos são 7 sacramentos, divididos em 3 classes. Os 3 primeiros, sacramentos da iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma, que vocês estão fazendo. E aí, então, portanto, vocês recebendo o sacramento da crisma, vocês fecham esse ciclo de sacramentos, chamados sacramentos da iniciação cristã. Mas existem outras 2 classes de sacramento: os sacramentos de serviço, ou de missão, ou de estado de vida. Os 3 nomes servem, que é o sacramento da ordem, para aqueles que vão ser chamados para o sacerdócio, padres, diáconos, bispos, ou o sacramento do matrimônio, aqueles que têm a vocação para constituir a sua família. Mas existem os sacramentos de cura, o sacramento da penitência e da unção dos enfermos, que nós vamos ver mais um pouquinho deles. Então percebam primeiramente que os sacramentos eles acompanham toda a nossa vida. Desde quando a gente nasce, lá, quando uma criança às vezes recebe, e a Igreja Católica tem esse hábito, essa tradição de já batizar como criança, e durante toda a nossa vida os sacramentos nos acompanham. Porque são caminhos, meios que Jesus Cristo deixou de salvação para nós. Então essa coisa de que a gente estuda por aí, de que sacramento é uma coisa que a Igreja Católica tem depois, isso é mentira. Sacramento é algo instituído por Jesus Cristo, instituiu todos eles. Mas alguém sabe o que é sacramento? Alguém lembra o que é sacramento, gente? Alguém lembra o que é sacramento? Alguém lembra? Bora, gente! Alguém lembra? Estuda aí! Alguém lembra o que é sacramento? O que é isso? O que esse negócio de sacramento? Alguém lembra? Ninguém lembra. Sacramentos, presta bem atenção, são sinais sensíveis e visíveis da graça invisível de Deus. Eu repito,
Sacramentos são sinais sensíveis, ou seja, nós podemos tocar, ou enxergar, ou cheirar, ou seja, os nossos sentidos podem perceber. Então, tudo isso são sinais sensíveis e visíveis de uma graça invisível de Deus. Ou seja, você pode não acreditar, mas aquilo que está acontecendo é real, é verdadeiro. Independente se você acredita ou não acredita, aquilo acontece. Então, quando você vê um padre, um diácono, um bispo derramando a água ali sobre a cabeça de uma criança, acredite você ou não, independente de você acreditar ou não, ali está acontecendo o sacramento. O sinal visível do sacramento do batismo é a água da graça invisível que está acontecendo. Então, o sacramento, nós vamos ver que eles possuem fórmula ou forma, ou seja, as palavras que muitas vezes são proferidas. Existe um sinal visível, no caso do sacramento do batismo, a água, e existe um ministro, que é a pessoa que vai administrar aquele sacramento. No caso do sacramento do batismo, o padre, o diácono, o bispo, e casos especiais, extraordinários, qualquer pessoa pode batizar. Certamente já vou falar isso com vocês. Em casos extremos de real necessidade, a pessoa tem a intenção de batizar com igreja batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós vamos falar de dois sacramentos de cura. Primeiro, entender que Jesus, ele simplesmente, Deus não nos cria e simplesmente nos deixa mal. Deus sempre tem um olhar de misericórdia para nós, de amor por nós, e nos momentos onde nós passamos por doenças, por enfermidades, por dificuldades. Por isso, os sacramentos de cura não só física, porque muitas vezes nós estamos muito apegados às coisas físicas, mas entendendo que Jesus, ele quer a saúde completa do ser humano, ele quer a minha e a sua saúde completa. Por isso, ele se preocupa e a igreja se preocupa não só com a nossa saúde corporal física, mas com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde psicológica. E muito mais do que com o nosso corpo, Deus está mais preocupado com a sua alma. E nós temos que ter o nosso cuidado com o nosso corpo sim, com o nosso físico sim, mas temos que estar muito mais atentos com a nossa alma, porque estamos nesse mundo de passagem, e o que é eterno em nós não é o corpo, é a alma que é eterna em nós. Então precisamos estar atentos a ela. Então, primeiramente, os 7 sacramentos, como nós falamos, 7 sacramentos: sacramento do serviço, sacramento da ordem, sacramento do matrimônio, sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma, eucaristia, e sacramentos de cura, penitência e unção dos enfermos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, sobre o sacramento da penitência, também chamado por 4 nomes: sacramento da confissão, que é o nome que talvez a gente mais fale, sacramento da reconciliação, ou sacramento do perdão, ou ainda sacramento da conversão. Então, todos esses são nomes que nós podemos chamar desse sacramento: sacramento da confissão, da reconciliação, da penitência, do perdão, da conversão, porque todos esses aspectos estão atrelados a esse sacramento especificamente. Primeiramente, entender o seguinte: Deus, e quando nós falamos Deus, é a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por intermédio do sacerdote, da absolvição do sacerdote, ele nos perdoa os pecados cometidos depois do batismo e nos reconduz à vida com ele. Lá no sacramento sobre o batismo, certamente te foi falado que o batismo, ele é o sacramento que apaga a mancha do pecado original. Foi isso que você estudou? Que apaga a mancha do pecado original? Para aqueles que são batizados até quando adultos, o sacramento do batismo, ele tem o poder de apagar os pecados exatamente cometidos, o pecado pessoal. Mas, depois do batismo, continua em nós, porque a nossa natureza foi ferida pelo pecado original, continua em nós aquilo que a igreja chama de concupiscência da carne. O que é isso? Bom, que palavra difícil é essa? É a nossa inclinação ao pecado, é a nossa tendência ao pecado, porque a nossa natureza foi ferida.
Então nós temos uma inclinação ao mal, ao pecado, ao erro. E por isso precisamos da misericórdia de Deus. O batismo é um só. O batismo é um só. Mas nós temos um outro sacramento que Ele apaga os nossos pecados. Que Deus perdoa os nossos pecados. O sacramento da confissão. Então ali, a figura do sacerdote, ele ali é apenas um instrumento de Deus. E muito mais, aliás, do que um instrumento de Deus. Ali ele é o próprio Cristo. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Como o sacerdote estaria ministrando o sacramento. E principalmente esse sacramento que nós estamos falando, da confissão, muitas vezes nós temos um pouco de receio, porque temos que falar dos nossos erros, dos nossos pecados diante do sacerdote. Precisamos saber que o sacerdote ele age em persona Christi. O que é isso? Na pessoa de Cristo. Em persona Christi caput. Ou seja, na pessoa de Cristo cabeça. Todos nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. E a cabeça é o próprio Cristo. Então, o sacerdote, quando ele absolve, quando ele perdoa, não é a pessoa humana do sacerdote que está absolvendo. É o próprio Jesus que está te perdoando. Então ali quando você procura o padre Moisés, né? Padre Moisés é isso. Quando você procura o padre Moisés para se confessar, ali não é o ser humano Moisés que está absolvendo o seu pecado, o seu erro. Não, é Jesus Cristo que está absolvendo, perdoando os seus pecados, através do sacerdote Moisés. Então isso já é um grande ensinamento para nós, não termos, e que muitas vezes nós temos, vergonha ou receio de confessar os nossos pecados para o sacerdote. Porque ele ali está agindo na pessoa de Jesus Cristo, é o próprio Jesus. E nós vamos falar sobre aquelas conversinhas que a gente escuta por aí. Mas então o sacerdote ele é um pecador como nós, então eu poderia confessar diretamente com Deus, nós poderíamos confessar. Nós vamos falar mais adiante um pouco sobre isso também. Então na confissão, Deus mostra o seu rosto misericordioso, pois é amor, e não deseja a morte do pecador, mas que ele se converta. Deus que é amor e que é misericórdia, Ele não desiste de nós, mesmo depois do batismo, com a nossa liberação do pecado, com as nossas falhas. Então, Deus continua a nos perdoar, Deus continua a nos amar, Deus continua a não desistir de você. Ele não desiste de você. Talvez você pode até mesmo ter vivido essa crisma até agora, essa preparação da crisma. Desculpe a expressão, irmãos, mas ele não na sacanagem, na brincadeira. Talvez você levou toda essa preparação da crisma simplesmente uma obrigação de que alguém te obrigou a estar aqui, um peso de estar aqui. Mas eu quero dizer para você e para mim também, que Deus ele não desiste de você. Ainda há um caminho, ainda há uma oportunidade. E não é o acaso que te trouxe até aqui. Deus sempre tem um olhar de misericórdia. Não interessa qual foram os caminhos que você seguiu, os lugares que você frequentou, a lama que você se tirou, o poço que eu e você nos enfiamos. Deus sempre tem um olhar de misericórdia para nós. Basta a gente relembrar a parábola do filho pródigo. Alguém lembra a parábola do filho pródigo? Aquele filho que pediu a herança do pai, gastou todos os seus bens, gastou tudo, e até mesmo teve que comer a lavagem dos porcos. Depois teve arrependimento, sabendo que como o pai, ele tinha toda a sua riqueza, e ali ele era tratado muito melhor do que os seus empregados. E ali aquele filho arrependido volta para os braços do pai. E aquele pai, ele não questiona o filho, não cobra o filho que ele fez o que deixou de fazer, ele simplesmente o recebe de braços abertos e devolve a dignidade a ele. Então, um anel, uma túnica, uma veste nova, uma sandália de seus pés. É isso que Deus faz comigo com você. Não interessa o pecado que você se enfiou, a lama que eu enfiei que você se enfiou. Deus, sempre esse Pai misericordioso, nos acolhe. E por isso Ele nos perdoa sempre que a gente procura através desse sacramento da confissão. Nós vamos ver que a gente não pode procurar de qualquer maneira também, né? Ele sempre deseja que nós nos convertamos e que a gente viva, e jamais deseja a nossa morte. E aqui, Deus, quando fala que Deus não deseja a nossa morte, não é a nossa morte física, é a nossa morte espiritual.
é a morte da alma, é a condenação eterna, é o afastamento definitivo da presença de Deus. Então esse sacramento vem da onde? Vem de Jesus, que dá poder de perdoar os pecados à sua igreja nas pessoas dos seus apóstolos, ou seja, e nos seus sucessores, os bispos, os padres, que também são colaboradores disso. Por isso, o único que pode dar a absolvição dos pecados é o sacerdote ordenado, ou seja, o padre e o bispo. Diácono ainda não. Diácono não pode ministrar o sacramento da confissão. Ele pode dar uma direção espiritual, um aconselhamento, mas ele não pode atender a sua confissão. Tem o seminarista, obviamente, mas sim o sacerdote ordenado, o padre, o presbítero, o bispo. Então Jesus sabia que mesmo batizados, seus discípulos, nós, cairíamos no pecado devido à nossa fraqueza da carne, como eu falei, a concupiscência, a nossa tendência ao pecado, e sabia que era necessário para nós a conversão diária. A conversão é todo dia viver o famoso PHM, estou até com a camisa do PHM, viver o PHM, e por hoje não vou mais pecar. A conversão é diária, a decisão de amar Jesus é todo dia. É você dizer para Jesus todo dia: Jesus, hoje eu te escolho, não escolho o pecado. Hoje eu escolho a santidade. Hoje eu escolho continuar caminhando com o céu. Hoje eu te escolho. Tem uma música, que diz isso, Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. É isso. A convenção é todo dia, é diário. É todo dia eu tentando ser melhor, ser mais santo, ser mais justo, ser mais amoroso, principalmente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é desejo de Jesus. E a confissão, ela nos liberta e nos facilita com a reconciliação com os outros. Se Deus é misericórdia e nos perdoa, a confissão, ela nos dá a força necessária também para que nós sejamos misericordiosos, para que nós também não aprendamos o perdão das pessoas. Ou seja, muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos fazem mal. Mas o sacramento da confissão nos mostra isso. Se Deus é misericordioso para nos perdoar, todos nós que somos pecadores, porque nós não podemos perdoar outro irmão que nos fez mal. Então o sacramento da confissão, ele nos liberta muitas vezes de uma falta de perdão, de uma mágoa, de um ressentimento, de um rancor que muitas vezes nós estamos guardando em nós. Talvez contra uma pessoa da nossa família, talvez contra um amigo, contra uma pessoa da comunidade, um colega de trabalho, de faculdade, não sei. Mas o sacramento da confissão nos ajuda a sermos mais misericordiosos, assim como Jesus também é misericordioso com os nossos pecados. Se Ele não olha o nosso passado, porque nós queremos insistir e não dar uma oportunidade de recomeço para outras pessoas. Então, o sacramento da reconciliação, da confissão, nos ajuda nesse aspecto também. E aí, para a confissão, para retornar a esse rosto misericordioso de Jesus, que sempre nos perdoa, absolve os nossos pecados, não desiste de nós, também a gente vai pagar na lei, se voltar a ele. É necessário, assim como na parábola do filho pródigo, nós voltarmos arrependidos. E é necessário uma palavra chamada contrição. O que é contrição? É a condição necessária do perdão. É a tristeza interior por eu ter ofendido a Deus. É o arrependimento sincero. É eu perceber que eu feri, que eu fiz mal à pessoa que mais me ama nesse mundo. Não é o meu pai, não é a minha mãe, não é o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, a minha filha. Não é. É Jesus, é Deus a pessoa que mais me ama nesse mundo. Porque foi Ele que teve a coragem, a força, o amor de enviar seu filho para dar a vida para cada um de nós. Então a contrição é essa tristeza interior de que eu fiz mal a alguém que mais me ama nesse mundo. Esse arrependimento sincero. Então a contrição, ela tem também 3 pontos, 3 tipos, nós podemos dizer: o arrependimento,
Existe o arrependimento humano, que ele não garante o perdão dos pecados. É aquele arrependimento que simplesmente a gente tem por aquilo que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar. Muitas vezes acontece isso com muitos jovens, com os adolescentes também, ou até mesmo com algumas crianças. É aquele arrependimento que tem por medo do que o pai vai poder brigar. Porque você cometeu um pecado, você fez algo errado, né? Você está preocupado com o que os seus pais vão falar. Porque vão te dar um esporro, vão te colocar de castigo, vão brigar, vão te corrigir. Mas para nós adultos também, é aquele arrependimento humano daquilo que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar. Esse tipo de arrependimento não nos garante o perdão. É um arrependimento humano. Ele nos ajuda ao arrependimento verdadeiro, a contrição verdadeira nos ajuda. Mas a contrição humana, o arrependimento humano, ele não nos garante o perdão dos pecados. Existe o arrependimento imperfeito, a chamada atrição, o que a maior parte de nós, muitas vezes, tem e que muitas vezes é aceitável para nós recebermos o perdão do Senhor. O que é esse arrependimento imperfeito? Essa atrição. Esse arrependimento imperfeito é aquele arrependimento que nós temos simplesmente pelo medo do inferno. Eu vou me reconciliar com Deus, eu vou me confessar porque cometi um pecado mortal, um pecado grave, eu corro risco de ir para o inferno. Então é um arrependimento não por amor a Deus, mas pelo temor, pelo medo de ir para o inferno. É aquele arrependimento perfeito, que no fundo, é porque eu não quero ir para o inferno, é porque eu não quero ser condenado. Mesmo essa aflição, esse arrependimento perfeito, o Senhor tem misericórdia. Olha só, Ele mesmo assim aceita, acolhe esse arrependimento. Mas eles vão ter as suas consequências, que são as penas que nós vamos falar mais adiante. Mas existe o arrependimento perfeito, que é raro. É o arrependimento perfeito, a contrição perfeita. O que é isso? É quando eu, de fato, me arrependo dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas, não é simplesmente por medo de me inferno, mas simplesmente por amor a Deus. Ou seja, é o amor a Deus, eu entender que eu feri, é a tristeza interior, por ter ofendido a pessoa que mais me ama, e eu deixei de amar essa pessoa, o meu erro, o meu pecado, e é por esse amor que eu me arrependo, porque eu quero me reconciliar com a pessoa que mais me ama. Então esse é o arrependimento perfeito. É difícil, mas não é possível. E para isso é necessário um exercício em nós. Nós vamos falar com as dicas para que nós busquemos e lutemos por essa contrição perfeita, esse arrependimento perfeito dos pecados, por amor a Deus. Não simplesmente por medo do inferno, mas simplesmente sermos movidos pelo amor, o amor a Deus. Então, a dica para a gente buscar esse arrependimento perfeito já começa nesse próximo slide: o exame de consciência. O que é o exame de consciência? É aquela reflexão sincera dos pecados que nós cometemos desde a última confissão, ou para quem não se confessou ainda, desde a última vez, né? Desde a sua vida toda, talvez, à luz da palavra de Deus e dos 10 mandamentos. Então, o exame de consciência é aquela reflexão que eu vou fazer, meditando aquilo que eu fiz de errado e aquilo que a gente fez, os meus pecados, as minhas faltas. Lembrando o seguinte, que nós podemos cometer os pecados veniais, os pecados leves, certamente vocês tiveram ensino sobre o pecado, e os pecados mortais, os pecados graves, aqueles que de fato rompem a nossa amizade com Deus e aqueles que podem nos dar condenação eterna. Como eu sei que o pecado é grave ou não? Como eu sei que o pecado é um pecado mortal ou não? Através de 3 condições básicas. Primeiro, no pecado ser mortal, a matéria precisa ser grave. Como eu sei que a matéria precisa ser grave? Se ele fere um dos 10 mandamentos, os mandamentos da lei de Deus, os pecados capitais, um pecado grave. A matéria é grave. Se ele fere os 10 mandamentos, os pecados capitais, os mandamentos da lei da igreja, os 5 mandamentos da lei da igreja, então feriu a matéria grave.
E as duas outras condições para o pecado ser mortal é o pleno conhecimento, ou seja, eu sei que aquilo é pecado, eu tenho um pleno conhecimento que aquilo é pecado, e o pleno consentimento, ou seja, eu fui livre na minha decisão de pecar. Não foi ninguém que me obrigou, que me algemou, que me obrigou a pecar. Não, foi eu que deliberadamente, espontaneamente, voluntariamente decidi, escolhi o pecado. Então a matéria precisa ser grave, o pleno conhecimento, o pleno consentimento. Essas três condições para que o pecado seja grave, seja mortal. Agora, quer dizer que eu só preciso me confessar quando eu tiver cometido esses pecados mortais? Não. Os pecados veniais, chamados pecados leves, eu costumo dizer que eles são como uma folha de papel. Talvez uma folha de papel é bem leve, né? Se eu jogar uma folha de papel aqui, ela vai voar bem leve, não é isso? Agora, se eu vou juntando uma folhinha de papel com outra folhinha de papel, um pecado venial, outro pecado venial, outro pecado venial, se eu juntar um monte de papel, fica pesado no fim. Fica pesado ou não fica, gente? Fica. Então, o acúmulo de pecados veniais, os pecadinhos, os pecados leves, eles nos levam ao pecado mortal. Então, também precisamos ter o hábito de confessar os pecados veniais também, os pecados leves também, porque eles também nos ajudam a praticar as virtudes, reconciliar com Deus e também buscar a santidade. Então, claro, o pecado venial é aquele que não fere a nossa amizade com Deus, não nos impede a comunhão eucarística, mas ele pode nos atrapalhar e nos levar ao pecado mortal. O pecado mortal é aquele que nos afasta da graça de Deus. E para que nós retornemos à comunhão eucarística, precisamos do sacramento da reconciliação, do sacramento da confissão. Mas lembrando um detalhe, nós não podemos procurar o sacramento da confissão simplesmente como um passaporte para voltar para o lugar, tá, gente? Isso é algo muito grave, isso acontece até com pessoas que já caíram. Ah, não, pequei gravemente, então vamos confessar só para poder comungar. Precisamos entender que antes de tudo, eu preciso me confessar para que eu volte a me reconciliar com aquele que é o amor, com aquele que mais me ama, que eu me arrependo dos meus pecados. E como consequência desse arrependimento, dessa reconciliação, eu posso unir a ele o sacramento da Eucaristia. Então precisamos tomar cuidado para não banalizarmos o sacramento da confissão. Achar que a confissão é só para poder concordar. Claro que é, mas não podemos banalizar dessa forma. Então, é necessário um exame de consciência, essa reflexão sincera, onde você vai ali, e principalmente porque é necessário você fazer isso para receber o sacramento da Crisma, né, como todo sacramento. O pessoal da pastoral vai dar mais orientações como fazer uma boa confissão, um exame de consciência, mas eu já te dou a dica para você que já comunga, que já tem a vida sacramental, já se confessa, que você faça o exame de consciência sempre refletindo a luz da palavra de Deus, dos 10 mandamentos, dos mandamentos da lei da igreja, dos pecados capitais, meditando ali passo a passo, mandamento por mandamento, de maneira sincera, à luz do Espírito de Deus, sem o auxílio do Espírito Santo, que é aquele que, como nós vimos no outro ensino que eu estive aqui e falei, é aquele que nos convence de todas as coisas, aquele que nos convence dos nossos pecados. Então, pedindo o auxílio do Espírito Santo, fazemos esse exame de consciência, sendo realmente, humildemente, apontando para nós mesmos os nossos pecados, para a gente ir diante do sacerdote. Então, a absolução sacramental, apesar também de perdoar todos os pecados, ela não remove todos os castigos e consequências dos mesmos. Como assim? Eu vou lá me confessar, fiz um bom exame de consciência, procurei o padre, estou arrependido dos meus pecados, o padre me absolve, tive talvez uma confissão perfeita, um arrependimento perfeito. Como assim ainda tem consequências dos pecados, ou essa absolvição não remove todos os pecados? Quer dizer que o sacramento é meia boca? Quer dizer que o sacramento não é eficaz? Não é isso. É porque toda vez que nós cometemos um pecado, existem duas penas que acontecem conosco. Existe a pena eterna e a pena temporal. O que é isso? Quando nós cometemos um pecado mortal, e eu vou dar um exemplo de pecado mortal,
nós estamos propensos a essas duas consequências. Tudo que nós fazemos tem consequências. Toda causa tem uma consequência. E nós estamos acometidos por uma pena eterna, ou seja, é aquela pena da nossa condenação. E quando nós nos arrependemos profundamente dos nossos pecados, o sacramento da confissão, ele apaga em nós os nossos pecados e a pena eterna. O pecado é aquele pecado mortal. Ou seja, eu me arrependi daquele pecado, recebi a absolução, então estou livre, se eu de fato me arrependi, e foi essa confissão, essa arrependimento perfeito, a absolução dos pecados, estou livre da condenação eterna, da pena eterna, daquele pecado grave, cometido, mortal, cometido. Porém, fica em nós ainda a pena temporal, ou seja, as consequências que aquele pecado gerou. Vou dar um exemplo bem extremo para que a gente possa entender isso. Vamos dizer que uma pessoa, ela comete um assassinato, ela tira a vida de alguém, voluntariamente, um homicídio. É um pecado mortal ou não é? É. Por quê? Fere o quinto mandamento da lei de Deus, não matarás. É um pecado mortal porque feriu o quinto mandamento e porque a pessoa, então, ele cometeu um pecado de matéria grave, com pleno conhecimento, ou seja, ela sabia que era pecado. E nós sabemos, obviamente, existem leis aí, a gente sabe disso, não pode tirar a vida dos outros, né? Não só por uma questão de lei, mas por uma questão de lei divina também, mandamento da lei de Deus. E pelo pleno consentimento, ou seja, a pessoa ali foi livre na sua escolha de tirar a vida daquela outra pessoa. Então, pecado mortal. Mas aquela pessoa, ela teve um arrependimento profundo, daquela vida que ele tinha. Então, naquele arrependimento, ele procura o sacerdote, se confessa, e aquele arrependimento profundo, aquela confissão perfeita, remove nele a pena eterna, a condenação eterna, com aquele arrependimento? Sim, Deus é misericordioso. Porém, ele vai deixar de ser preso, provavelmente? O mal que ele fez, talvez, à família daquela pessoa que tirou a vida, vai apagar? Então continua ele parando sobre ele a pena temporal, as consequências daquele pecado mortal. As consequências. Então ele vai sim ter que tentar, de alguma maneira, restituir. Não vai restituir uma vida, nesse caso, mas ele vai ter que cumprir sua pena. Ele vai ter que buscar a condição diária de ser justo e viver as consequências desse pecado. Então, as penas temporais. Então, o sacramento da confissão, ele não remove todos os castigos, ele nos dá graça, sim, de livrar da pena eterna, da condenação eterna, mas para sobre nós as penas temporais. Penas essas temporais que podem nos fazer ir para um outro momento, se nós nos salvarmos, chamado purgatório. Talvez vocês ainda não tenham ensino sobre o purgatório. É onde o momento onde nós vamos ser purificados dessas penas temporais, que nós, se não pagarmos, se não cumprirmos nessa vida, vamos cumprir na outra, ou seja, no purgatório, essas penas temporais. Por isso a importância de nós rezarmos pelas almas do purgatório, para que se antecipe a graça do céu. Aquele que está no purgatório já tem a certeza do céu, mas é necessário passar por um momento ainda de purificação. Mas nós podemos já buscar nos livrar dessas penas temporais já neste mundo. Como? Principalmente através da caridade, através das obras de penitência, das obras de misericórdia. E a palavra de Deus vai falar isso para nós. Uma caridade bem praticada, ela paga uma multidão de pecados. Então, a importância da prática da caridade. Nós temos também a graça das indulgências, né? Ou seja, as indulgências sejam parciais ou plenárias. É esse poder que Deus deu à igreja de remover, através de algumas práticas espirituais, algumas penas temporárias, abreviando as nossas penas temporárias. Nós estamos aí próximo de finados.
um período onde a igreja promove a indulgência plenária, né, para aqueles que cumprem alguns requisitos lá, rezar pelo Papa. Existem as condições, você ter se confessado, você se comungar no dia, você ir no cemitério para rezar pelas almas, né, ou na igreja para rezar. Tem todos os critérios que a gente encontra, né, normalmente é divulgado isso novamente, nas redes sociais a gente vê, mas existe uma manual das indulgências, que são essas indulgências, esse perdão que Deus dá das nossas penas temporárias. E que se a gente não cumpre todas elas neste mundo, vamos cumprir no momento da glória. Então são as penas temporais, consequências desses pecados irmãos. Passando para a gente adiantar. Existe também na confissão aquilo chamado de sigilo da confissão. Às vezes a gente vai se confessar, outras pessoas têm medo de se confessar por vergonha do padre. Ou então achando que o padre vai falar para todo mundo aquilo que nós cometemos de pecado, né? Mas existe algo muito sério na confissão chamado sigilo de confissão. O que é isso? É a proibição absoluta de que o sacerdote revele qualquer coisa que ele ouça na confissão. Irmãos, é uma proibição para o sacerdote que ele fale qualquer coisa que Deus tem. Sob até mesmo pena de exclusão. O sacerdote, se ele fala algo, pecado de fiel na confissão e ele não paga isso, ele é penalizado por excomungado. Tamanha a seriedade disso, né? Nós acompanhamos há algum tempo atrás casos de alguns padres, olha só, se não me engano foi na Austrália ou na Nova Zelândia, alguma coisa assim, onde a polícia queria investigar alguns padres para poder perguntar a eles algumas coisas que alguns fiéis falavam com eles na confissão. E aqueles padres, em nome da fé, não falaram. Sofreram, foram presos, foram perseguidos, mas em nome da fé, o sigilo de confissão sagrado não atura nem da polícia. E há essa proteção. Então, olha só, como algo muito sério e que pode nos dar toda a tranquilidade de não ter medo para falar os nossos pecados. Até porque, gente, o padre não vai ficar lembrando os pecados de todo mundo, não. E outra coisa, não se importe com o tamanho do seu pecado ou com a gravidade do seu pecado. Nada que você falar, por mais grave que seja, vai escandalizar o padre. Ele está acostumado a ouvir coisas talvez piores do que talvez você vai se confessar. Então fique tranquilo, sempre excluído de que ali não é um homem qualquer, mas sim aquele que é usado e que age na pessoa de Deus. Então, aquele mito que nós falamos no início, que muitas vezes é falado, mas o padre é uma pessoa pecadora como qualquer um de nós. Mas Jesus deu poder aos seus apóstolos para confessar, para perdoar os pecados. E nós precisamos confessar os nossos pecados para o sacerdote, sim, por mais pecador que ele seja, naquele momento que ele está ali, agindo ministerialmente, sacramentalmente, ele pode ser o padre mais pecador do mundo. Ali ele age na sua vida. Não interessa o pecador, porque ele também precisa se confessar. Ele precisa se confessar, os padres se confessam, mas naquele momento ele age na pessoa de Deus. Não é porque ele é um pecador como nós, que ele perde a dignidade e o poder de agir em nome de Cristo. Então nós não podemos ter esse receio quanto a isso. Até porque o hábito de nós falarmos dos nossos pecados para outro sacerdote, é uma prática desde o Antigo Testamento e que nos ajuda a quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade de falar os nossos pecados. Então essa história que a gente escuta por aí, não, eu falo os meus pecados diretamente para Deus. Ô orgulhoso, ô orgulhosa, vamos quebrar nosso orgulho pela nossa humildade, os nossos quebrantados, reconhecemos que somos miseráveis, que somos pó, do pó dele de voltar. Precisamos ter essa comunidade. Então nós acusarmos nossos pecados diante do sacerdote, já nos quebra esse orgulho, essa unidade, essa virtude tão importante que a Virgem Maria nos ensina e que nos aproxima do céu. Então,
por isso não devemos ter medo de contar nossos pecados mais profundos, estamos protegidos pelo sigilo sacramental. O sacerdote absolve, fazendo as vezes de Jesus, como eu falei, também se confessa como sacerdote, ou do sacerdote, conforme eu falei, até o Papa se confessa. Até o Papa se confessa. Então, todos, a confissão para todos. É uma prática desde o Antigo Testamento, como eu disse, e que também se aplicava à reparação, à penitência. Então, depois, você pode pegar, vou deixar disponibilizados esses slides, você pode pegar lá no livro de Levítico, você vai ver tudo isso. A prática desde o Antigo Testamento de confessar ali os seus pecados, o sacerdote desde o Antigo Testamento tinha essa função de reparar os pecados dele e do povo, por isso ele ia ao templo fazer os sacrifícios, no Antigo Testamento, sacrifício de cordeiro. E também nós vamos ver que havia uma reparação, uma penitência, por isso esse sacrifício sacerdote, ou seja, é um hábito que nós vamos ver na Sagrada Escritura da penitência, ou seja, aquela penitência, aquela prática espiritual que muitas vezes o sacerdote te passa depois da confissão, e que aquela prática penitencial nos ajuda a apagar as nossas penas temporais. Então não deixe de cumprir ali a sua penitência que o Padre te passa ali. Ela é um meio também de apagar as consequências do pecado, as penas temporais. Aquele texto, o rosário, não sei o que o Padre te passa, né? Aquela adoração, aquela leitura da Bíblia, de um salmo, enfim, aquela oração que o Padre te passa no final. E se ele esquecer, você pode sim relembrar ele. Olha, Padre, qual é a minha penitência? Para que você possa também ter esse exercício de buscar apagar a sua pena, as suas penas temporais, as consequências dos pecados. Lembrando que para apagar a pena desses pecados temporais, é só os pecados confessados, tá, gente? Nós não apagamos as penas temporais de pecados não confessados. Então você primeiro confessa os seus pecados, e aí sim, as consequências deles podem ser apagadas através da caridade, através da esmola, através das práticas espirituais. Beleza? Então, o passo a passo básico para a gente encerrar sobre a confissão, necessário de uma boa confissão. Um resumo bem básico para a gente perceber. Primeiro, o exame de consciência, como eu disse, aquela reflexão à luz da palavra de Deus, dos 10 mandamentos, dos pecados capitais. O arrependimento, ou seja, eu fiz aquela reflexão, vi o que eu fiz e agora eu peço ajuda do Espírito Santo a me arrepender dos seus pecados. Normalmente se utiliza muito o Salmo 50. Existem vários métodos na internet de auxílio para fazer uma boa confissão. Hoje a gente tem aplicativos aí, até um aplicativo católico orante que ensina a fazer uma boa confissão. Então, exame de consciência, o arrependimento, ou seja, eu buscar me arrepender, perceber o quanto a minha atitude, o meu pecado feriu a pessoa que mais me ama, o desejo de reconciliação com Deus que tem que me mover. Eu quero me confessar muito mais do que a possibilidade de ser condenado, mas porque eu quero voltar a reconciliar a minha amizade, o meu relacionamento com aquele que mais me ama. E esse é o que muita gente esquece. O propósito fim de não mais pecar. Muitas vezes a gente se arrepende, faz uma exame de consciência, se arrepende dos pecados, confessa os pecados ao Padre, mas se esquece de fazer um propósito. O propósito não só de não mais pecar, o propósito não só de romper com o pecado, com a vida de pecado, mas precisamos fazer um propósito de romper também com as situações, ambientes, até mesmo pessoas que nos levam para aqueles pecados. Então não adianta você só simplesmente dizer que se arrepende dos seus pecados, se você continua com aquelas mesmas circunstâncias, situações, ambientes, pessoas que te levam para o pecado. Então é necessário você fazer esse propósito. Olha, se essa situação me leva ao pecado, se esse uso do celular até altas horas da noite no computador me leva para o pecado, ou até mesmo me faz pecar na minha castidade, na minha sexualidade, acessando conteúdos pornográficos, ou caminhando até mesmo no pecado da masturbação, então é necessário romper com essas situações de uso do celular e do computador até altas horas da noite. Se existem pessoas que me levam a isso, com conversinhas fiadas, grupos de WhatsApp, talvez, que ficam mandando nudes, ou tantas piadinhas desse tipo, que eu tenho coragem não só de romper com o pecado, mas romper com essas situações, esses grupos,
situações e pessoas que me levam a esse pecado, esse tipo de conversa, que eu rompa, que eu corte na raiz desse tipo de conversa. E é necessário fazer isso mesmo, romper as situações. Talvez seja um ambiente que te leva a pecar, um ambiente que te leva a fofoca, talvez um ambiente que te leva ali a uma vida de bebedeira, uma vida de drogadição. Qual é a situação que a gente vai ter? Pessoas que precisam você denunciar, que eu preciso denunciar. É necessário a gente fazer esse propósito também, quando a gente vai se confessar. E aí, a gente declara os nossos pecados ao professor, ao Padre. A confissão, o santo vai dizer para nós que a confissão é um tribunal, aonde a gente mesmo é o acusador e a gente mesmo sai absolvido. Olha só, a gente é o acusador dos nossos pecados, nós acusamos os nossos pecados e nós mesmos saímos absolvidos. Então, olha só, é a declaração dos pecados, é onde naquela confissão eu vou falar os meus pecados, falar contigo. Para aqueles que talvez tenham mais dificuldade de lembrar os pecados, não é feio não, gente. Pode fazer aquela colinha, pode levantar um papelzinho dos seus pecados. Só toma cuidado para depois da confissão, ninguém vê que tem papel, tá, gente? Você pensa que queima aquele papel, joga fora, não vai ninguém vai ver. Toma cuidado, tá joia? Às vezes eu já vi acontecer isso. Depois da confissão a pessoa esquece, joga no canto da igreja, tá ali o papel com os pecados da pessoa toda ali, descrito ali. Toma cuidado com isso, tá joia? O ideal mesmo, principalmente a gente dá esse conselho de anotar, principalmente para as crianças ali, naqueles primeiros momentos, mas que a gente tenha um hábito sim de memorizar os nossos pecados, sabe? De saber, principalmente isso demonstra a nossa dor, a nossa tristeza de ter ofendido a Deus. Então que a gente declara os nossos pecados sem medo, sem receio e o cumprimento da penitência. Então esse passo básico, cumpra a penitência de preferência naquele momento, aquele momento que fez a confissão, fora daquela, você diz, já cumpra aquela penitência, aquela situação, aquela prática espiritual que o sacerdote passou, de preferência, não deu para fazer aquela penitência na hora, eu estava correndo, precisava de algum lugar, faça em casa, mas de preferência, faça imediatamente. Tire aquele tempinho que você tirou para se confessar, para também fazer imediatamente aquela penitência. Porque se você esquecer, não vai ser bom. Então é necessário você cumprir essa penitência. Pessoal, até aqui, alguma dúvida sobre essa carta da confissão? Tranquilo? Fui claro? Pode ser sincero, fui claro? Fui tranquilo? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, fique à vontade. O mais importante é que você não saia com dúvida, para que você professe a fé que você conhece. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, agora, o segundo sacramento de cura, que a gente vai falar para a gente, já finalizando, é o sacramento da unção dos enfermos. O que é isso? A palavra de Deus vai dizer isso para nós. Quem está com a Bíblia? Quem está com a palavra de Deus aí? Quem está com a palavra de Deus aí? Vamos pegar a Bíblia para a gente ler junto? Muito mais do que a gente lê no slide. Pega aí a palavra de Deus na carta ao Tiago, a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 14 ao 15. Lá no finalzinho da Sagrada Escritura, na carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Se você não está na palavra de Deus, presta bem atenção. Vamos ler juntos, irmãos? Versículo 14. Tiago, capítulo 5, lá no finalzinho, depois dos Evangelhos. Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Vamos ler juntos? Amém, misericórdia? Amém? Para a gente adiantar aí na Bíblia Ave Maria, página 1542. Versículo 14, vamos ler juntos? Está alguém enfermo? Chame sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados.
palavras do Senhor, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus? Uma salvação para nós. Então, esse sacramento, ele vai dizer isso para nós. Se está alguém enfermo, chame o sacerdote para ungir com óleo sagrado, e lhe serão perdoados, e aquele enfermo será curado. Os pecados serão perdoados, e aquele enfermo pode ter a sua saúde restabelecida. Então, esse sacramento é o sacramento instituído por Jesus para reconfortar aqueles que são provados por uma enfermidade, por uma doença. Aqueles que estão enfermos, talvez aqueles que estão em leito de hospital, aqueles que passam pela enfermidade. É o sacramento da cura, da saúde. Muito só a saúde física? Não, também é a saúde espiritual, mas também a saúde física. É o sacramento para que busca a recuperação também da saúde física, mas o reconforto, acima de tudo, aqueles que são provados pela enfermidade. Então Jesus, ele deu esse poder aos seus apóstolos de curar os doentes, de reconfortar os abatidos. E aí nós vamos ver isso nos evangelhos que são Marcos e São Mateus. Depois em casa você pode pegar, nós não vamos pegar agora para a gente adiantar por conta do nosso tempo. Mas Jesus, ele realizava curas por sua compaixão pelos sofrimentos das pessoas, por seu amor ao homem, e não para fazer um espetáculo. Muitas vezes nós procuramos Jesus, procuramos a Deus só pela cura que Deus nos proporciona. Muitas vezes procuramos, falo isso porque faço parte muitas vezes do movimento carismático, onde nós vivenciamos momentos de cura, de oração, ou naquelas santas missas com orações de libertação. Muitas vezes procuramos aquelas pessoas, aqueles padres que ali fazem aquela oração por nós, e nós vamos atrás da cura, da cura. Não que isso seja errado, irmão, mas muitas vezes nós vamos atrás da cura de Deus e não do Deus que cura. Vamos atrás da cura de Deus e não do Deus que nos cura. Então precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos sim pedir. A palavra de Deus vai dizer isso para nós. Pedis e recebereis, buscai e achareis, batei a porta a escusar. Nós precisamos pedir sim cura. Precisamos sim pedir, mas sempre como Jesus pediu, que seja feita acima de tudo a vontade de Deus. O sacramento da unção dos enfermos, ele reconforta aqueles que são passados pela enfermidade. A pessoa pode ser curada daquela enfermidade? Pode, mas talvez ela não vai ser curada fisicamente, mas vai ser curada na sua alma. Porque, como eu disse no início, Deus está mais interessado na cura da nossa alma do que do nosso físico. Mas se for da vontade dele a cura do nosso físico, também o acontecerá através desse sacramento. Mas muitas vezes esse sacramento, ele traz o conforto, a força necessária para enfrentar aquela enfermidade. Talvez um câncer que a pessoa passa. Talvez eu tenho câncer, não vai ser curado através de um milagre instantâneo, mas através desse sacramento vai dar a força necessária para a pessoa para enfrentar todo o processo de cura. Deus muitas vezes nos cura por um processo, não por uma cura imediata. Então muitas vezes esse sacramento dá essa força para as pessoas. Então Jesus, ele realizava a cura não por um espetáculo mágico simplesmente, mas simplesmente pelo seu amor, pela sua compaixão. E curava todos, como a gente viu no Evangelho do último domingo. Jesus curou a 10 leprosos, não foi isso? Quantos voltaram para agradecer? Voltou para agradecer. Jesus deve perguntar: cadê os outros 9? Eram 10, mas só muito para agradecer. Nós às vezes procuramos a cura de Deus, não voltamos para agradecer. Não permanecemos na gratidão a Deus, no amor a Deus. Então precisamos tomar cuidado com isso também. Então essa unção que temos, ela é conferida à pessoa que é enferma, a graça de Deus pelo óleo bento e a oração do sacerdote para a saúde sobrenatural da alma, também saúde do corpo e, se for o caso, preparar para a vida eterna. Então muitas vezes esse sacramento, às vezes ele não vai trazer a cura física, como eu disse, mas vai trazer a cura da alma, vai trazer a salvação, vai preparar aquela pessoa para a vida eterna, para adentrar o céu.
Por isso é um sacramento que nos dá essa força espiritual, sobrenatural também para enfrentar. Mas esse sacramento também, ele concede a graça do perdão de todos os pecados. Olha só que maravilha. Concede o perdão de todos os pecados, de todas as penas, e pode conceder a cura física. Irmão, então esse sacramento pode conceder a cura também das penas, daquelas penas que nós falamos? Sim. E quando que eu posso receber esse sacramento então? Quando eu estou gravemente enfermo. Não é uma enfermidadezinha qualquer não, gente. Não é que eu com uma dorzinha de cabeça qualquer, me dá o santo enfermo. Não é isso. É quando eu estou gravemente enfermo. Uma doença grave mesmo. Quando vou passar por uma cirurgia de risco? Vou passar por uma cirurgia de risco. Uma cirurgia muito complicada, delicada. Posso receber a unção dos enfermos? Pode, deve. Todo sacerdote aí para receber a unção dos enfermos. As pessoas mais idosas, mais de idade avançada, podem receber a unção dos enfermos? Sim, podem receber a unção dos enfermos pela idade mais avançada. Então são os critérios para receber esse sacramento, que perdoa todos os pecados, penas, e pode conceder a cura física. Pode conceder. Agora, esse sacramento perdoa todos os pecados, mas é papel dele, é função desse sacramento o perdão dos pecados? É a primeira função dele, sim ou não? Não. Nós já temos o sacramento de perdão dos pecados, que é o sacramento da confissão. Então, o sacramento da unção dos enfermos, veja bem, é secundário à ação dele de perdão dos pecados. Por que isso? Vou te dar um exemplo. A pessoa está ali enferma, ela está gravemente enferma, mas ela está plenamente consciente das suas faculdades mentais. Então ela pode sim, para o perdão dos pecados, se confessar. E depois de se confessar, receber a unção dos enfermos. Ela primeiro se confessa, depois recebe a unção dos enfermos. Mas por que então os enfermos têm esse poder de perdão dos pecados? Para os casos, principalmente, para a pessoa não ter condições, talvez por estar entubada, talvez por estar no estado de coma, ela não tem condições de se confessar. E se presume-se, como um bom católico que a pessoa seja, que se ela estivesse com as suas faculdades mentais, estivesse lúcida, ela confessaria seus pecados. Então, a unção dos enfermos, neste caso, ela perdoa os pecados, as penas e concedeu a cura física. Então, não se deve pensar também, gente, isso é uma coisa até engraçada, não se deve pensar que a unção dos enfermos seja sinal de que a pessoa vai morrer ou que a presença do sacerdote no quarto doente é tida como uma dor, né? Antigamente era muito isso, né? E o padre entrou lá na casa, o quarto da pessoa, que está enfermo, e vai morrer, já vai morrer. A pessoa já imaginava que a presença do padre quer dizer que a pessoa vai morrer. Não é assim, não podemos ter esse pensamento, que é sinal de azar, de agouro, não podemos ter esse tipo de pensamento. A presença do sacerdote ali é isso, é para que a pessoa seja ministrada a unção dos enfermos, se possa ser confessado, receber a confissão, receba a confissão, e ali sim, em último caso, quando a pessoa está próxima a morrer, essa função dos enfermos ela ganha um nome especial, que antigamente era muito mais chamada, que é a extrema unção. Ou seja, antigamente nem falava da unção dos enfermos, todo mundo conhecia esse sacramento como extrema unção, o sacramento da extrema unção. Ele também pode ser chamado assim até hoje, mas nesse caso específico, de casos extremos. Vou te dar um exemplo. Aconteceu na minha paróquia um tempo atrás, dia de Nossa Senhora de Fátima, na minha paróquia, igreja lotada. Foi Nossa Senhora de Fátima, São João, igreja lotada. De repente, houve uma troca de tiros na frente da igreja. E uma das pessoas que foi atingida, era ali, bandido, eu acho que era bandido, não sei. Mas era uma pessoa que estava ali sendo perseguida e que foi morta, ou seja, atirada à porta da igreja. Houve aquele desespero. Claro, veio as pessoas preocupadas de ver a pessoa que atirou ali, o ladrão, o bandido entrasse na igreja, mas naquele momento a pessoa estava ali, agonizando. A pessoa que não tinha. O que o sacerdote fez?
e a extrema unção. Ou seja, o último momento é receber a unção de Deus. Pode ser nesses casos assim, extremo, a pessoa está próxima de Deus. Ali Deus pode salvar aquela alma, aquela pessoa, através desse sacramento. Talvez ali, através daquele sacramento, aquela pessoa teve essa força sobrenatural de ser livre dos seus pecados. Naquele momento ela não tinha condições de se confessar. Então foi um caso à parte. Como um caso também de alguém que está enfermo na cama, ele está igual, a pessoa vai morrer daqui a pouco. Acontece com a pessoa, ou os médicos falam, pode ser que ela tenha falecido daqui a algum tempo. Então, procure quanto antes o sacerdote para receber aos seus enfermos. A chamada extrema. Mas, que a gente pense também, quando o sacerdote chega no quarto, no lugar, uma pessoa que vai estar enferma, no cruzar o segundo dia, não é sinal de azar, de agora não, tá, gente? Ao contrário, é sinal da presença de Deus, muitas vezes essa força espiritual para talvez uma cura física, ou principalmente a cura da alma, ou essa força para enfrentar aquela enfermidade. Muitos dos que estão em estado terminal, ao receber esse sacramento, se reabilitam e voltam à sua vida normal e até mais espirituosa. Essa pessoa está no estado terminal, recebe os seus enfermos, a pessoa curada. Por isso, vários casos assim. E recordo de um caso de uma pessoa de Santa Clara de Sul. A pessoa passou teve um acidente de trabalho, e a pessoa ali ficou em estado quase que de coma. E aí, aquela pessoa estava em pecado, mas era católica, mas era uma pessoa que estava um pouco bem afastada, assim, acolá, mas que, se tivesse confessaria. E ali aquela pessoa, ela foi feita a pergunta, São José do Bahia, se não me engano. E ali aquela pessoa também, outros irmãos rezaram, irmãos de outras denominações rezaram, e falaram que aquela pessoa estava com um demônio. Olha só, pode ser muito. E por isso ela não estava lúcida, porque ela estava contaminada, porque ela precisava de um exorcismo. E aí os irmãos, alguns irmãos dessa pessoa católica, alguns amigos da pessoa católica, acreditaram nisso. Então precisamos procurar um padre exorcista. Me ligaram para poder passar um outro padre que seja exorcista, porque eu atuo no Ministério de Oração por Libertação. Então me ligaram. A primeira coisa que eu falei foi o seguinte: a pessoa está onde ela está podendo falar, ela está num estado muito bom. Já procuraram o sacerdote para dar uns anos aos enfermos? Não adianta chamar o sacerdote de exorcismo. Se o maior sacramento de cura não é o exorcismo, o maior sacramento de cura é a confissão. E se a pessoa não pode se confessar, o sacramento de excelência para a cura, como nós vimos, é o sangue de Deus. Então fui procurar um sacerdote, recomendei um sacerdote, o sacerdote dele não era de aí nesse caso, o sacerdote dele direcionou outro sacerdote capelão, conferiu a unção dos enfermos. Umas semanas depois, a pessoa sai do estado de coma, recupera a sua vida, restabelece a sua vida e volta à sua vida normal. Olha a força de um sacramento. Olha a força de um sacramento. Então é algo muito sério. Então, muitos voltam à vida normal e é mais fervorosa. É o sacramento da cura física ou espiritual, como eu falei, e pode ser física e espiritual. Pode ser recebida várias vezes ao longo da vida. Ou também, uma cirurgia séria, como eu falei, ou pela pessoa idosa. Então, esse sacramento é um sacramento que a gente pode receber mais de uma vez. Então, se você ficou enfermo gravemente, pode receber esse sacramento. Depois você se recuperou daquela doença, mas depois você voltou a ficar enfermo. Pode receber novamente? Depois de um tempo? Pode receber novamente. Ou então você recebeu aquele sacramento, aquela unção dos enfermos. Ali, você estava gravemente doente, ficou hospitalizado. Talvez depois de um tempo aquela doença se agravou mais ainda. Depois de um tempo você pode receber novamente? Pode. Então o sacramento, assim como o sacramento da confissão, assim como o sacramento da Eucaristia, nós podemos receber mais de uma vez. É diferente do sacramento do batismo, do sacramento da crisma, do sacramento do matrimônio, que nós só recebemos uma única vez. Dos 7 sacramentos, esses são os sacramentos que nós recebemos apenas uma vez. O sacramento da ordem pode ser recebido mais uma vez. Como? O diácono recebe o primeiro grau da ordem, depois ele vai se tornar padre, recebe o segundo grau da ordem,
depois se tornando bispo, descendo da glória, e seguindo a vez. Então, confissão, sacramento da ordem, os são dos enfermos, Eucaristia, são os sacramentos que nós recebemos mais de uma vez. Beleza? Como Jesus exerce o ministério de cura? Para a gente ir já finalizando. Até hoje, Jesus exerce o ministério de cura. Pelo cuidado da igreja com os doentes, a igreja católica é uma das que mais cuida de doentes. Você sabia que a maior instituição caritativa do planeta, ou seja, aquela que mais pratica a caridade do planeta, é a igreja católica? Se não fosse a igreja católica, muitas igrejas não teriam hospitais. Muitas igrejas. Deixa eu te perguntar, você conhece alguma cidade? Alguma cidade que tem asilo, que a prefeitura cuida de asilo, toma conta dos idosos? Conhece? Não? Sabe por quê? A maioria dos asilos que nós temos no Brasil, quem cuida é a igreja católica. Por isso. É a maior instituição caritativa do planeta, que cuida dos doentes, dos leprosários. Basta a gente olhar para a vida de Santa Teresa de Calcutá. Basta a gente olhar para a vida de Santa Lúcia dos pobres. Olha o trabalho que essas mulheres fizeram com os outros santos na história da igreja, com os doentes, com os enfermos. Já pode participar mais. Então, Jesus continua exercendo o seu ministério de cura pelo cuidado da igreja com os doentes, pelo carisma especial de cura que Deus concede a algumas pessoas. Ou seja, a igreja reconhece que Deus pode conceder sim. E nós falamos disso no ensino sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, que Deus pode conferir a algumas pessoas um carisma extraordinário, sobrenatural, especial de cura, um dom de cura. Há pessoas que Deus confere essa graça, esse dom de cura para ministrar a cura. É a pessoa que está curando? É a pessoa que está fazendo a cura? Não, é Jesus que cura. Aquela pessoa no meio, no instrumento, no canal. Não é o padre que vai curar, não é aquele leigo, aquele coordenador, aquele pregador que vai te curar. É Jesus, é o Espírito Santo, através do canal, do meio. Então, muito mais glórias nós temos que dar e exaltar a Deus e não aquela pessoa que fez isso. Claro, nós vamos ser gratos àquela pessoa no sentido que ela deu o seu sim, mas não exaltarmos e glorificarmos acima de Deus. Tá joia? Mas Deus, a igreja, Jesus continua curando através de algumas pessoas. E também pelos sacramentos da unção dos enfermos, da confissão e especialmente pela Eucaristia. Irmãos, a Eucaristia, a Santíssima Eucaristia, também é uma fonte inesgotável. Se nós católicos cremos que a Santíssima Eucaristia é de fato a presença real de Jesus Cristo em nós, corpo, sangue e alma e divindade de Jesus Cristo, nós precisamos crer que se é Jesus, a Santíssima Eucaristia é fonte de cura para nós. Então, se você passa por uma enfermidade, por um momento que você precisa de uma cura física, ou a cura da sua alma, ou do seu psicológico, você pega a Eucaristia. Você pega a vida eucarística, a comunhão. Eu não posso ter comunhão diária, mas a comunhão dominical. Seja assim a vida sacramental, a vida eucarística. Caiu no pecado, se confesse, não só para voltar à Eucaristia, mas para voltar a se unir a Deus na Eucaristia, a Jesus. De todos os sacramentos, Jesus age em todos eles, mas é da Eucaristia, que ali é a sua presença real, é viva. Então é fonte de cura para nós. Talvez muitas graças nós não alcançamos a nossa vida, porque nós ainda não somos fiéis à Santíssima Eucaristia. E vamos postergando a nossa conversão, a nossa confissão, a nossa vida eucarística com o nosso Senhor. Passando. Então, como que é feito a unção dos enfermos? Para a gente finalizar. Como eu disse, todo sacramento tem uma matéria, uma fórmula e um ministro. Qual é a matéria do sacramento da confissão? Vamos aqui nos slides. Alguém sabe qual é a matéria do sacramento da confissão? Naquele mesmo exemplo que a gente deu. O sacramento da crisma, por exemplo, qual é a matéria do sacramento da crisma? Qual é o sinal visível? A imposição de mãos do bispo e a unção com óleo do crisma, que vai ser conferida sobre a fronte de vocês. Qual é a fórmula? Ou seja, o que vai ser falado na crisma de vocês?
Como é que é o seu nome? Marisa? O bispo vai falar: recebe, Marisa, por este sinal, o Espírito Santo, dom de Deus. Essa é a fórmula do sacramento da crisma. Quem é o ministro do sacramento da crisma? O bispo. Em casos extraordinários, que o bispo não possa, ele pode delegar o padre, mas normalmente é o bispo. No sacramento da confissão, qual é a matéria do sacramento da confissão? Alguém sabe? Tem alguma coisa do sacramento da confissão? A matéria do sacramento da confissão são os nossos pecados. Qual é a fórmula? São as palavras que o padre vai pronunciar ali na confissão. Que ela pode ser de uma maneira maior, mas pelo menos, né, a gente sabe que muitos sacerdotes às vezes não falam nem aquela forma maior: Deus Pai de misericórdia, que pela paixão do seu Filho, Jesus, lhe remia os pecados do mundo pela força do Espírito Santo, te concede o perdão e a paz. E principalmente o padre falar: eu te absolvo dos teus pecados, pelo nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pelo menos que ele fala isso, para a sua confissão separada: eu te absolvo dos teus pecados, pelo nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Perceba que ele fala na primeira pessoa: eu te absolvo. Ou seja, Jesus te absolve. Ali é Jesus falando para você: eu te absolvo dos teus pecados. O ministério da igreja conferido te concede o perdão e a paz. Não vai que eu te absolvo dos teus pecados, pelo nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O ministro da sacramento da confissão, padre e bispo. No sacramento da unção dos enfermos, qual é a matéria? Ou seja, se sacramento, como a gente falou, é sinal visível e sensível, a gente vê da graça visível de Deus, qual é a graça, qual é o sinal visível, qual é a matéria? O óleo bento pelo bispo na quinta-feira santa, na unção dos enfermos. Como a gente leu na palavra, é a unção com óleo bento. Ou seja, não é o óleo do crisma, do santo crisma, é um outro óleo. Então, a unção com esse óleo, que muitas vezes no sacramento da unção dos enfermos fica na fronte, e aqui no ocidente é nas mãos. Em alguns outros lugares pode ser também na parte do corpo, talvez, que a pessoa esteja enferma, né? Se a pessoa tem muito gorda, alguma parte específica, né? Talvez pode ser também. Mas o sinal, a matéria, é a unção com óleo bento. Qual é a forma? A forma é essa, ó. O padre vai dizer: por essa santa unção, sua vítima misericórdia, o Senhor veio em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo, para que liberte os teus pecados, ele te salve, em sua bondade alivie os seus sofrimentos. Qual é o ministro desse sacramento? O sacerdote ordenado, preferencialmente responsável pela paróquia do doente. Por isso eu disse para vocês, de preferência, o padre que seja o pároco dele, daquele católico, daquela pessoa que está doente, ou daquela comunidade. Em casos especiais, de urgente necessidade, ou o sacerdote pode ministrar? Pode, com consentimento, mesmo que presumido, do padre. O padre não pode ir, porque aquele doente está em outra cidade, aquele enfermo está em outra cidade. O padre, com o consentimento dele, pode permitir que o padre ministre. Mas quem é o ministro? É o sacerdote ordenado, ou seja, o padre ou o bispo. Diácono pode ministrar a unção dos enfermos? Não. O diácono pode ministrar a confissão? Também não. Na joia? Também não pode celebrar a missa. O único sacramento que o diácono pode celebrar, o sacramento do batismo, e o sacramento do matrimônio, na verdade, nem o padre e nem o diácono celebram. Sabiam disso? Vocês vão escutar essa semana que vem adiantando. O ministro do sacramento do matrimônio é o marido desse casal, que celebra o próprio sacramento. O padre, o diácono, o bispo, ele ali é uma testemunha naquele sacramento. Vocês vão ver isso na próxima semana. Para a gente finalizar, uma frase de Santo Agostinho: se o pecado é o motivo da tua tristeza, deixa que a santidade seja o motivo da sua alegria. O princípio da nossa purificação é a humilde confissão dos nossos pecados. Irmãos, que a gente possa buscar cada dia o perdão dos nossos pecados através do sacramento da confissão. Busque
sempre perceber como os sacramentos são esses meios de salvação e santificação maior. Como nós falamos muito hoje aqui. Ao se ver, perceba que em todos os momentos da vida, até quando estamos enfermos, prestes a morrer, ou então passamos por uma dificuldade, a igreja de Jesus Cristo não deixa de nos assistir, não deixa de cuidar de nós, em todos os momentos. O sacramento da confissão, que perdoa os nossos pecados, o sacramento da unção dos enfermos, que nos dá essa força sobrenatural para vivenciar aquilo mundo. Entendemos o seguinte, irmãos, que o sofrimento, a doença que a gente possa passar, não é porque nós temos um Deus que é mau. Muitas vezes nós queremos questionar a Deus pela doença, pelo sofrimento que nós passamos. Mas nós que somos católicos, somos cristãos, nós temos uma outra visão sobre o sofrimento. Não somos enfermos, dá essa força sobrenatural mais ainda para ter essa visão renovada sobre o sofrimento. Para nós, o sofrimento é o meio de nós nos configurarmos ao sofrimento de Cristo na cruz. É o meio de nós participarmos, mesmo que de maneira pequena e miserável, do sofrimento de Cristo na cruz. Então, que a gente possa olhar de maneira nova para os sacramentos, olhar de maneira nova para o sofrimento, para a enfermidade, para os nossos pecados, buscando sempre a santidade e ver na santidade o motivo da alegria. Se a enfermidade, o sofrimento, o pecado é motivo da nossa tristeza, percebamos que muitas vezes esse sofrimento, essa doença, pode ser um caminho de salvação para nós. Eu gosto sempre do exemplo do Padre Léo. Quem conheceu outro Padre Léo? Pelo menos já ouviu falar de Padre Léo. Então, para quem não conheceu o filho dele de casa, busque saber quem é Padre Léo. Coloca no YouTube, principalmente a última pregação do Padre Léo. Buscar as coisas boas. Padre Léo foi um grande sacerdote da igreja, ele sempre pregava na Canção Nova, fundador da comunidade de Betânia, com o Pai Paulo, nós temos uma casa de Betânia. Ele tinha um trabalho maravilhoso de recuperação com os dependentes químicos, aqueles que eram cometidos por vício, do alcoolismo, da droga, e tantos outros. Então ele trabalhava maravilhoso. E esse sacerdote também tinha um dom maravilhoso de cura, extraordinário de cura. Mas ele, olha só, a vida dele, vocês vão procurar saber, ele deu entrevista até no Josfário já. Ele foi chamado e ele foi usuário de drogas. Deus chamou ele ali no meio da vibe dele, de maconha. Foi ali que Deus chamou ele. Daquele jeito, chamou ele para sacerdócio. E ele depois foi cuidando de dependentes químicos e tantos outros usuários de drogas. E mesmo com isso, ele foi sofrer as consequências do tempo dele disso. Ele foi cometido por um câncer. Ele faleceu de câncer. Muitas pessoas questionaram isso. Ué, mas ele não tinha um dom. Mas os dons, quando nós vemos os dons carismáticos, esses dons especiais, não são para a nossa santificação, são para o serviço de Deus. Mas o caminho, esse caminho de sofrimento que ele passou, esse câncer que ele passou, com certeza foi o caminho de santificação para ele. Tanto que ele está agora no processo de beatificação e com certeza vão tentar a canonização dele. Alguém que passou pela vida do sofrimento. Então, o sofrimento pode ser uma via de santificação. O pecado é o motivo da nossa tristeza. O quebrantar do pecado, a confissão dos pecados, nos volta ao caminho da santidade. Que a santidade, acima de tudo, Deus, seja o motivo da nossa vida. Que se unir a Deus na Eucaristia seja o motivo da nossa vida. E saber que Deus existe um Deus que não desiste de nós, que nos ama infinitamente, incondicionalmente, seja o motivo da nossa vida. Que a gente não seja aqueles cristãos, aqueles católicos que andam sempre com a cara amarrada, andam sempre tristes, e não seja sempre alegre. E nós vimos também que a alegria é fruto também do Espírito Santo, é isso? Então que a santidade seja sempre a nossa alegria. Amém? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre a missão dos enfermos, sobre a confissão? Alguma dúvida ficou sobre a forma, sobre alguma coisa? Eu sei que é muita informação. Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Nenhuma dúvida, comentário, nada, piada? Nada? Tranquilo? Tem certeza? Fale agora, fale-se para sempre. Mentira, fale-se não, tá? Fale, se você tiver dúvida, traga na próxima semana. Amém, então?
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Pode ficar de pé para a oração ou vai ter os avisos primeiro? Vai terminar? Vamos ficar de pé então, só para a gente rezar então, né? Rezar o Ave Maria, louvando e bendizendo a Deus, agradecendo a Virgem Maria por esses ensinamentos, por tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que Deus falou no nosso coração, talvez aquilo que refletiu na sua vida, na sua história, na sua caminhada. Eu quero pedir por essa Ave Maria que Deus derrame sobre você, ainda crismado, futuro crismado, a graça da perseverança, a graça da fidelidade. Que essa preparação não seja simplesmente para um sacramento qualquer, uma formaturazinha, um cursinho qualquer, não. Seja um sacramento para te dar essa força atual, para você ser um testemunho desse Deus que nos ama, desse Deus que te ama incondicionalmente. Que Ele derrame sobre você nessa hora, pela força do Espírito Santo e pelas mãos da Virgem Maria, uma graça de perseverança sobre a sua vida, de fidelidade. Mesmo com o cansaço de estar aqui toda segunda-feira, mesmo com os desafios de estar aqui toda segunda-feira, mas que Deus honre a sua fidelidade, que te dê essa graça da perseverança, para que no dia da sua crisma você possa, depois de escutar, estudar, conhecer boa parte da doutrina católica, dizer para diante de Deus e diante dos homens: eu sou católico, apostólico comum. Que Deus dê essa graça da perseverança pelas mãos daquela que mais perseverou e perseverou até o fim, aquela que esteve junto a Jesus até o fim, em todos os momentos. Que ela nos dê essa graça também de estarmos unidos a Jesus até o fim das nossas vidas, durante toda a nossa caminhada, como futuros crismados, ungidos de Deus, testemunhas do Evangelho, testemunhas de Jesus Cristo. Que aonde você chegar, que aonde você pisar, seja na sua casa, na sua família, na sua universidade, na sua escola, você possa ser essa luz de Cristo para todos à sua volta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Irmãos, não sei se verei vocês novamente até a crise de vocês, mas desejo de verdade, perseverança, fé a cada um de vocês. Peço que rezem comigo, estarei rezando com vocês. Já tem a data do dia da crise de vocês? Dia 11 de dezembro? Novembro. De novembro, está pertinho não, gente, tá? Pouco tempo, hein? Deus abençoe vocês, força, fé, coragem, E aquilo que precisarem de mim, o pessoal tem meu contato, qualquer dúvida, Acho que ficou até meu contato aqui no final, qualquer dúvida, pode entrar em contato, estamos à disposição para qualquer coisa, estamos unidos acima de tudo, como cristãos, como católicos. E acima de tudo, algo que sempre nos une, a Eucaristia. Perseverança e fé a vocês, e aquilo que precisar, estamos unidos a Ele, na missão, na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Maria Santíssima, para sempre seja louvado.